Olá, meus irmãos, a paz do Mestre, tá tudo bem com vocês? Que Deus abençoe grandiosamente quem me ouve, que o Senhor possa vir falar conosco sempre por intermédio da sua santa e poderosa palavra. O texto hoje para nossa breve reflexão encontra-se no Evangelho de Jesus Cristo, segundo o autor Mateus, que significa dádiva de Deus. E o texto se encontra no capítulo 16, eu quero ler a partir do verso 19, que diz assim: Eu lhe darei as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra terá sido ligado no céu, e o que você desligar na terra terá sido desligado no céu. Então ele advertiu aos seus discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Cristo. Glória a Deus. Irmãos, esse texto, eu gosto muito dele porque ele mostra para nós a importância, principalmente de perseverar. Pedro, ele teve uma revelação de quem era o Cristo, o ungido de Deus, o todo-poderoso Deus, o Deus encarnado. E essa revelação veio por meio de Deus, apesar de em Mateus capítulo 11, Jesus falar que somente ele poderia se revelar às pessoas, o Pai também pode fazê-lo. E o Pai mostrou a Pedro quem Jesus era, mesmo depois de Jesus estar andando com ele. Era o capítulo 16, e ele fala: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Quando ele pergunta quem as pessoas estavam dizendo que ele era, e posteriormente ele pergunta aos discípulos: Quem vocês dizem que eu sou? E Pedro responde muito bem, e Jesus fica espantado e mostra como o Senhor trabalha em nosso coração, através das promessas, uma promessa atrás da outra. E é importante nós termos essa perspectiva. Então eu quero fazer algumas aplicações pertinentes a esse texto, trazendo para a nossa vida. Ele começa falando: Eu lhe darei as chaves dos reinos dos céus. Chave, meus irmãos, significa autoridade. Autoridade é um lugar que é importante, acesso. Aqui está falando do reino dos céus. É importante ressaltar porque, olha só, eu não sei aqui vocês, mas aqui na minha casa só tem a chave aqui de casa quem é morador da casa, quem tem a permissão. A chave, ela significa poder também, ou seja, ela me dá o poder de entrar no meu lugar de descanso, no meu porto seguro, que é a minha casa. E aqui em casa nós só nós temos a chave. Se alguém eventualmente tocar o interfone, nós podemos conceder um acesso temporário a essa pessoa através da chave que nós temos na mão. A chave que foi delegada aqui pela autoridade maior, que é a nossa patroa. Bom, e nesse sentido, nessa perspectiva, quero trabalhar com vocês, porque o Senhor dá a promessa, ele fala: eu darei. Ele não deu ainda, eu darei, porque era necessário ele passar por um processo de perseverança. E aonde esse processo se encontra, Alisson? Bom, em Apocalipse capítulo 3, versículo 18, o Senhor se apresenta justamente, no versículo 7, Apocalipse capítulo 3, versículo 7, se apresenta a única das 7 igrejas, que no meu entender é a igreja fiel, porque em todas as outras igrejas o Senhor fala: eu tenho, você fez isso, mas eu tenho contra ti alguma coisa. E nessa, ele não revela nada que tem contra a essa igreja. O detalhe que ele revela a essa igreja é justamente porque ele tem pouca força, ou seja, ele está sendo fiel no pouco. E ele fala, no versículo 7, esta é a mensagem daquele que é santo e verdadeiro, que tem a chave de Davi, que ele abre e ninguém pode fechar, e o que ele fecha ninguém pode abrir. A chave, ela dá um acesso a um lugar, pode ser um cargo, pode ser uma promessa, pode ser um trabalho, pode ser qualquer situação a qual o Senhor tem trabalhado de acordo com o propósito que ele tem em nossas vidas. Eu preguei sobre esse texto, Isaías capítulo 36, conta ali a guerra, da ameaça de Senaqueribe ao rei Ezequias. E lá tinha 2 homens que eram os mensageiros da época. E essas chaves, elas são dadas normalmente aos mensageiros. A palavra apóstolo, ela significa mensageiro. É a mesma coisa ao anjo da igreja. Anjo e apóstolo é a mesma coisa. É um mensageiro, é um homem ou uma mulher incumbido de levar a palavra de Deus, incumbido de um propósito, que carrega uma mensagem, que carrega uma semente. E ali tinha Eliaquim e Sebna.
E no capítulo 22, no versículo 22, Deus promete, antes de acontecer a guerra, entenda, antes de acontecer toda a guerra, que Eliaquim receberia as chaves de Davi, que é justamente essa que o Senhor Jesus está falando em Apocalipse 3. Essa é as chaves do reino, é a chave do reino dos céus. E perceba que ela é dada somente a uma descendência, a descendência de Davi, que é estendida para nós por meio do Senhor Jesus Cristo, de aceitar aos seus propósitos, os seus desígnios que são eternos. Agora, foi durante aquela guerra a qual ele deu justamente que ele deu a Sebna a declaração de que ele tiraria ele do cargo e daria o cargo a outro. Eliaquim tinha um cargo mais baixo, Sebna tinha um cargo de autoridade, era o secretário do rei. Abaixo do rei era só Sebna que estava. E foi justamente durante aquela guerra que houve a inversão, vamos dizer, dos cargos, a inversão de papel. O que Jesus fala em Mateus capítulo 23, versículo 19, os que são exaltados serão humilhados, e os que são humilhados serão exaltados. Mas foi mediante a pequena força, foi mediante a perseverança que Deus prometeu àquela igreja. Bom, e ele fala assim, o que você ligar na terra será ligado no céu, e o que você desligar na terra terá sido desligado no céu. Ele fala para Pedro, porque Pedro foi o primeiro. Pedro foi aquele que começou, aquele que teve a revelação de Jesus Cristo, mas posteriormente os outros discípulos também teve. O Senhor fala aqui dá a entender de que essa chave ela não seria usada arbitrariamente por uma pessoa só. Por quê? Aqui no capítulo 18 de Mateus, a partir do verso 15, o Senhor traz uma exortação. Ele fala que se um irmão pecar contra nós devemos chegar até esse irmão e exortar ele, mostrando para ele o pecado dele. Se ele se arrepender, é ótimo, é motivo de alegria, nós recuperamos um irmão. Mas se ele não se arrepender, nós devemos chamar 2 ou 3 testemunhas e advertir ele novamente. Se ele mesmo assim não se arrepender, contar para toda a igreja. E o Senhor Jesus fala assim, então, se ele não aceitar, nem mesmo na decisão da igreja, trate-o como um gentil ou como cobrador de impostos, ou seja, como uma pessoa fora da igreja. E ele fala, eu lhes digo a verdade, o que vocês ligarem na terra terá sido ligado no céu, e o que desligarem na terra terá sido desligado do céu. E ele deu mais uma promessa, ele fala assim, também lhes digo que se 2 de vocês concordarem aqui na terra a respeito de qualquer assunto, 2 pessoas, é necessário ter 2, e pedirem ao meu Pai no céu, o atenderá, pois onde 2 ou 3 se reúnem em meu nome, estou no meio deles. O pessoal trata isso muito como uma questão da igreja, né? Que se reúnem lá, e é a verdade, onde 2 estiverem reunidos, mas não é só no templo. Eu mesmo, muitas vezes, conversando dentro do meu carro com pessoas, eu senti a presença de Jesus pelo fato de nós estarmos conversando sobre propósitos, sobre conversas que dariam acesso. Mas é interessante esse texto, por quê? Porque muitas vezes nós tratamos a chave como uma promessa, que nós vamos acessar a promessa, mas o Senhor está trazendo também daquela pessoa que não se arrepende. Por quê? Porque nós devemos eliminar do nosso meio a má influência. É isso que o Senhor Jesus está falando. E em Lucas capítulo 17, ele fala, quando os fariseus perguntam para ele, ele fala que o reino dos céus está entre nós, ou seja, na relação de 2 pessoas, na relação entre as pessoas, é desenvolvido na amplitude daquilo que se desenvolve por meio dos relacionamentos, meus irmãos. É isso que Jesus está falando. Então, por exemplo, um casamento se é dado quando as 2 pessoas se concordam, não é verdade? Mesmo aceitando ali todas as suas dificuldades, lembrando que são de escolas diferentes, que devem caminhar juntas, sabe? Estão na mesma visão, numa visão eterna, numa visão de eternidade, numa visão de promessa. E agora eu quero trazer para vocês 2 exemplos. Bom, um está em Gênesis. Bom, eu vou ler primeiro o exemplo daquilo que nós devemos desligar da nossa vida. O livro do profeta Jonas fala do profeta fujão, daquele que fugiu da vontade do Senhor. E no versículo 12 fala assim, respondeu ele,
peguem-me e joguem-me ao mar, e ele se acalmará, pois eu sei que é por minha causa que está violenta a tempestade caiu sobre vocês. Conta a história de Jonas, o projeta Fujão, que foi incumbido de um propósito divino, pregar a nível. Ele não quis. A palavra fala que ele pegou um outro barco, esse barco onde ele estava, e logo uma tempestade acometeu eles. Essa tempestade acometendo, o que aconteceu? O primeiro foi o capitão, e fala de tentou advertir ele: quem é você que dorme? Por que você não clama ao seu Deus? Talvez nós nos livraremos. Depois vem os marinheiros, que falam das testemunhas justamente daquilo que o Senhor Jesus está falando para nós, e posteriormente eles falam, o Jonas dá essa resposta para ele. Os marinheiros perguntam assim: o que você fez? Pois sabiam que Jonas estavam fugindo do Senhor. Antes eles perguntam: quem é você? Lembrando ele da identidade. E o Senhor tem todo um trabalhar no exortar. Mesmo depois que Jonas falou para eles jogarem no mar, eles se recusaram. E o mar fala que ficou ainda mais bravo. Então eu quero dizer para alguém aqui, meu irmão: joga esse Jonas para fora do teu barco. Eu não sei se esse Jonas é uma carga, se é um pensamento, se é uma pessoa, se é um lugar, mas eu sei que eu estou pregando aqui para alguém que precisa jogar um Jonas fora do barco. Esse Jonas está trazendo um peso extra. Esse Jonas está trazendo algo que não deveria estar ali. Jonas, joga o Jonas para fora do barco. Eu estou pregando aqui para uma pessoa que está se recusando. O mar pode ficar mais agitado. Bom, logo depois que eles jogam, lembrando, irmãos, e agora eu quero lembrar aqui, mesmo que nós afastemos as pessoas para longe de nós jamais, mas jamais, preste muita atenção nisso que eu vou falar, jamais temos o poder de condenar uma pessoa. O Senhor Jesus fala no próprio livro de Apocalipse 1, versículo 18, ao apóstolo João, quando ele tem a visão do Cristo revelado com olhos de fogo e voz de muitas águas, ele fala: eu sou o que esteve morto e agora vivo, e eu tenho as chaves da morte e do inferno, porque o Senhor Jesus, quando morreu, ele desceu e tirou da mão do inferno a chave da morte e da vida. Então, mesmo que ele mande nós considerarmos alguém gentil ou cobrador de impostos, alguém que não quer se arrepender, o trabalhar de condenar e levar uma pessoa é totalmente de Jesus. Nós jamais podemos fazer isso, jamais mesmo. Pelo contrário, nós devemos continuar orando pela pessoa e amando. A palavra fala que nós devemos amar os nossos inimigos, mesmo que eles não se arrependam contra nós. E naquela palavra lá, que ele fala de Mateus 18, ele fala que se a pessoa pedir perdão para ela 7 vezes no dia, 7 fala de um ciclo, ele fala 70 vezes 7, nós devemos perdoar 7 vezes, pode ser pelo mesmo pecado. E Satanás, ele tem um poder, nós temos uma feridinha aqui, é justamente ali naquele lugar que ele quer cutucar. Então, nós devemos agir em amor, perdoando, é o que o Senhor Jesus fala. Então, condenar jamais. Quando os marinheiros jogam Jonas para fora do barco, o Senhor abocanha, dá uma ordem ao peixe. E o peixe fala da graça do Senhor Jesus, a palavra de 3 dias. Ele ficou 3 dias dentro da boca do peixe. Fala da morte e da ressurreição. Da morte do velho homem e da ressurreição do novo homem. E a palavra veio e ele foi cumprir o propósito depois. Agora eu quero ler daquele que justamente que é a chave que nós devemos ligar a uma pessoa. Fala aqui em Gênesis capítulo 28 sobre Jacó. Jacó é o perseguidor da bênção, é aquele que lutou com o anjo. Eu quero ler alguns versículos com vocês, que Jacó está em Betel. Betel significa casa de Deus. Fala que a bênção é confirmada nesse texto. Então, em Gênesis capítulo 28, versículo 12, fala assim, enquanto ele dormia, fala assim, eu vou ler o versículo 11. Quando o sol se pôs, chegou a um bom local para acampar, e ali passou a noite, encontrou uma pedra para descansar a cabeça e deitou para dormir. Agora me fala, meus irmãos, quem é que deita a cabeça numa pedra e consegue dormir? Bom, mas se eu não me engano, em Isaías capítulo 26, versículo 4, fala que o Senhor é a rocha eterna. Quando fala de deitar a cabeça, fala de amoldar o pensamento, a mente, a pedra, porque ele deitou e começou a olhar para o céu, e aí ele teve essa visão. Enquanto dormia, sonhou com uma escada que ia descer do céu, os anjos de Deus que subiam e desciam, com as promessas, com as coisas que vivenciavam. E naquele momento, contudo, ele teve medo. Ali o Senhor
falou, confirmou a mesma promessa que ele tinha dado a Abraão e a Isaac, falando que era Deus do pai, Deus de Abraão, Deus de Isaac, falando que a família dele seria numerosa, confirmando a promessa. Mas no versículo 17 ele diz: contudo, também teve medo e disse: como é temível esse lugar! Não é outro senão a casa de Deus, é a porta dos céus. Eu tenho certeza que foi entregue a chave ali para ele naquele momento de perseverança, que ele estava fugindo de Esaú, ele estava fugindo justamente do irmão dele, da questão da briga que teve, até havia o reconciliamento, quando ele teve justamente a troca de identidade, passou de Jacó para Israel. Bom, mas o que eu quero falar com vocês, irmãos, que ele teve um pensamento amoldado pela pedra, quando ele deitou e olhou para o céu, e assim deve ser nós. Colossenses 3, versículo 2, nós devemos manter as coisas do pensamento do alto. Enquanto ontem, e agora eu quero finalizar com vocês, ontem enquanto o Senhor me trazia a meditação nessa palavra, eu acordei na madrugada e eu assisti um filme, para vocês terem uma ideia. Eu não sou muito de assistir filme, mas eu assisti um filme em 2011 que retrata bem, que é justamente essas chaves, fala da questão do nosso livre-arbítrio. Em 2011 eu assisti um filme que eu não sei se o autor dele é cristão ou não, mas que ele fala muito a referência do livre-arbítrio, ou se ele é secular, chama Agentes do Destino. Conta a história de um candidato a Senado que vai fazer um discurso e na primeira vez ele perde, mas ele encontra uma mulher no banheiro o ator, eu lembro o nome dele, era o Matt Damon, e a atriz era Emily Blunt. Se vocês assistirem esse filme, vocês vão entender. Mostra uma realidade espiritual que nos cerca, apesar de misturar ali, tem uma mistura de arminianismo com calvinismo, uma questão de coisas pré-estabelecidas com aquilo que a gente pode mudar. Ele encontrou aquela mulher, e aquela mulher no banheiro, ela estava urinando, eu acho que no banheiro de homens, se eu não me engano, e ele se apaixona pela atitude, pela ousadia dela. Há um encontro, um fogo ali, uma paixão entre eles. Só que eles seguem o seu destino. Os homens que eram determinados anjos ou demônios se vestiam de gravata e eles tinham acesso a portas que eles abriam no mundo espiritual justamente para moldar aquilo que eles chamavam o segundo plano do cabeça. Eles usavam até mesmo, por exemplo, cair uma xícara de café para que eles não pudessem ver o outro. Mas naquele momento era necessário que ele se visse, para que ele fosse muito contagiado pela paixão que vinha daquela mulher, para que ele pudesse pregar o discurso. Ele perdeu. E o plano do cabeça, segundo eles, era que ele fosse o próximo presidente, mas que ele tinha que perder naquele momento. E ela seria uma grande bailarina, ela era uma dançarina. Só que eles lutam pelo amor deles. E no final, se vocês quiserem assistir, vocês vejam. No final, o que acontece é que o cabeça aprova o amor deles. Então, o futuro está no nosso livre-arbítrio, nas chaves que o Senhor tem colocado, as chaves do reino que o Senhor tem colocado na nossa mão, em ligar e desligar. Eu gostaria de deixar essa mensagem com vocês hoje, para que vocês possam ficar com essa breve reflexão. Que Deus abençoe. Tchau, tchau.